Iremos usar como base bíblica para a reflexão um texto que se encontra em Josué, capítulo 14 e versículo de número 11. E eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é essa: você é perseverante nas promessas que o Senhor te fez? Mesmo que haja demora, mesmo que haja vento, mesmo que haja tempestade, mesmo que haja dor, mesmo que se encontre com a enfermidade, mesmo com a porta fechada. Ou você é aquele que desiste na primeira batalha? E aí? Por gentileza, preste atenção no que Deus vai falar. Meus irmãos, Caleb foi um dos maiores exemplos de fé perseverantes, a qual está narrado nas Escrituras. Ele foi um dos 12 espias mandados por Moisés para investigar a terra que Deus havia prometido a dar a seu povo. Os espias receberam a ordem de observar cuidadosamente a terra e verificar se o povo era fraco ou forte, e como eram as cidades. Também foi-lhe ordenado que trouxessem do fruto da terra. Notamos que 10 espias trouxeram um relato bem desanimador e viram os gigantes e se esqueceram de Deus. Mas Caleb e Josué, que tinham uma visão correta de Deus, se lembraram dos milagres que ele havia feito e não se amedrontaram. Antes, os filhos de Enoque, homem de grande estatura, Caleb com muita coragem, levantou-se no meio do povo para dizer: subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os outros 10 espias disseram que os homens da terra eram gigantes e eles eram como gafanhotos. O hábito de sempre contemplar apenas o lado difícil de um assunto significa fraqueza, e assim gera dúvida, descrença, depressões e o próprio desespero. Queridos, o povo tomou o partido da maioria dos espias, lamentou, murmurou contra Moisés e Arão e disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Meus irmãos, vejam até que ponto o povo chegou. Queria até voltar para a escravidão do Egito. Caleb e Josué ficaram tão tristes que rasgaram suas roupas e fizeram de tudo para convencer o povo, oh glória, que a terra era muito boa e pela presença de Deus com ele seria possível conquistá-la. Infelizmente, querido, o povo não acreditou e quis apedrejar os dois. Vemos um contraste claro. De um lado, a fé de Josué e Caleb. Escute, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. De outro, a total falta de fé do povo. Queridos, tal era a certeza do compromisso da promessa de Deus, que Caleb se mostrou muito corajoso, enfrentando as murmurações e as ameaças de rebeldia do povo. Deus ficou tão triste com a rebeldia do povo, a ponto de dizer a Moisés
que ninguém que havia saído do Egito entraria na terra prometida. Certamente, nenhum dos homens desta maligna geração verá boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá a terra que pisou, e darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor, e mesmo a promessa, e esta mesma foi feita a Josué. Deus chamou Calebe de meu servo Calebe. Calebe não procurou seus próprios interesses, e sim procurou glorificar a Deus e servi-lo da melhor maneira possível. Deus, querido, ele também reconhece que Calebe, assim como Josué, teve espírito bem diferente do espírito do restante do povo. Calebe confiava totalmente em Deus e em suas promessas, e não ficou desanimado com as pressões do mundo. Deus, ele observou a perseverança de Calebe e disse: Calebe perseverou em seguir-me. E apesar de todo mundo estar contra o relatório de Josué e Calebe, este ficou firme. Não mudou nem pouco a sua posição, pois queria seguir e obedecer ao Senhor. Quando Calebe foi espiar a terra, ele tinha 40 anos, e depois de conquistá-la, estava com 85 anos. Estava na hora de pendurar as chuteiras. Não? Errado, meus irmãos. Mas o verdadeiro servo do Senhor não se aposenta jamais. Calebe não estava pronto a sentar quietinho no quintal de sua casa. Ele não estava disposto a ficar parado. Ele chegou a Josué e lembrou como os espias que foram com ele tantos anos atrás desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Lembrou também como Moisés havia prometido que Calebe e seus filhos teriam uma herança perpétua na terra. Queridos, Calebe com 85 anos afirmou: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Oh glória! Você já pensou, querido, um homem com 85 anos, com o mesmo vigor, saúde, da mesma maneira que tinha aos 40 anos. Creio, querido, que o segredo do vigor de Calebe foi que ele sempre esperou no Senhor, renovando assim as suas forças, e constantemente andou muito perto do Senhor. Por isso ele pediu um monte, oh glória, não um vale fácil. Pediu Edrom. Calebe, este homem de fé, depois de uma espera paciente de 45 anos, não estava pedindo grandes valores para compensar a sua fidelidade no passado, mas sim o privilégio de continuar a lutar com o mesmo vigor que revela em seu heroísmo religioso no passado. Meus irmãos, para nós concluirmos, Calebe demonstrou uma perseverança admirável.
Várias vezes na Bíblia aparece a frase perseverou em seguir o Senhor. Não foi fácil para ele durante a viagem no deserto, com todas as dificuldades e as reclamações do povo. Também todos que saíram do Egito com ele, menos Josué, morreram a caminho da terra prometida. Mas ele continuou seguindo o Senhor até o fim da sua vida. Que exemplo para nós, hein? Certamente ele era um dos homens dos quais o mundo não era digno. Querido, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para o Cordeiro. Oh glória, não desista, prossiga, siga em frente, oh glória, seja corajoso, não para, você consegue. Você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. A promessa é linda, a promessa é grande, mas você tem que perseverar. Não permita o desânimo, a tristeza, a dor fazer você parar. Lembra da pergunta lá do início? Lembra da pergunta lá? Você é perseverante nas promessas? Mesmo que haja demora, mesmo que a porta não abre, mesmo que tudo dê errado, você persevera nas promessas que o Senhor te fez? Ou você é aquele que desiste da primeira batalha que vem à sua frente? E aí lembrou da pergunta? E agora, finalizando esta reflexão, você consegue responder para você mesmo? Se a tua pergunta foi essa e a resposta foi que você é daqueles que desanima, o Senhor está te perdoando hoje. E o Senhor está te dando força para você não desanimar e continuar confiando na promessa que Ele fez, que nem Caleb não desistiu, enquanto o povo desistiu e pereceu no caminho da promessa. Ele continuou perseverante e pôde entrar e partir. Oh glória, oh glória, o Senhor te perdoa hoje. Oh glória, te levanta e diz: eu te coloco no caminho da promessa. Persevera. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, Leandro de Butiá.